na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, do verso 13 ao verso de número 23. Estou com a voz um pouco fluente, né? Acho que todos entendem essa fala, né? Fluente, quer dizer assim, não estou conseguindo falar muito bem, tá? Por causa de uma alergia, mas iremos nos esforçar para comunicar bem a palavra de Deus aos irmãos. Romanos, capítulo 14, de 13 a 23, diz o seguinte: acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impuro. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças parecer aquele a favor de quem Cristo, não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de um para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Vamos orar mais uma vez, falar com o Senhor, pedir que o Santo Espírito de Deus ilumine a nossa mente, para que entendamos as Sagradas Escrituras. Ó soberano Senhor, bendito és tu, Deus, eternamente. Louvamos a ti pela oportunidade de estarmos na tua casa, sim, para nos encontrarmos com o Senhor, para louvar o Senhor, para exaltar o Senhor. E neste momento, Deus, nós chegamos à parte principal do culto, onde a tua palavra será exposta. Ó Deus, tem compaixão e fala ao nosso coração de maneira poderosa, Deus, de maneira eficaz, não pelo pregador, porque é apenas homem, é apenas passageiro, é fraco, é pequeno, mas por intermédio da tua palavra, que é viva, fiel e verdadeira, por intermédio do teu Santo Espírito, que pode falar ao nosso coração. Nos ensina, ó Deus, como nós devemos prosseguir diante da nossa liberdade cristã, como devemos prosseguir para com os irmãos mais fracos na fé, como devemos prosseguir, Deus, diante deste mundo, para que possamos, Deus, também colocar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça e os interesses da glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, através desta palavra. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, uma das primeiras perguntas que vem à mente de uma pessoa quando ela se torna crente é: agora, o que é que eu posso e o que eu não posso fazer? Outra pergunta é: o que é que eu posso e o que eu não posso vestir? O que eu posso e o que eu não posso ver? E coisas dessa natureza, perguntas dessas naturezas. Porém, é verdade que muitos crentes, mesmo depois de tempos já convertidos, ainda continuam com essas mesmas perguntas, com essas mesmas dúvidas. Isso porque não entenderam que, apesar das Escrituras Sagradas se impor limites, elas também nos mostram que em Cristo
nós estamos livres de certas restrições que existiam no passado, como por exemplo, no que se diz respeito a festas que eram comemoradas nas Escrituras, cerca de comemorações, acerca de comida e de bebida e também de outras coisas. Mas o grande problema é que pela falta de maturidade de alguns e não compreender a liberdade que tem em Cristo Jesus, e de outros que não sabem fazer o uso correto dessa liberdade, muitas brigas e discussões acabam acontecendo dentro da igreja, quando algum assunto dessa natureza é colocado em pauta. E pasma, provavelmente era exatamente isso que estava acontecendo na igreja em Roma, no qual Paulo escreve essa carta. Precisamos nos lembrar, querido, que a igreja em Roma era composta de judeus e gentios. É bem provável que os gentios convertidos compreendiam a liberdade que tinham em Cristo Jesus e não necessariamente necessitariam mais participar das antigas práticas veterotestamentárias, mas os judeus ainda não. Apesar de terem sido convertidos por Cristo Jesus, apesar de terem aceitado Cristo como único e verdadeiro Salvador por intermédio do Espírito, alguns ainda acreditavam que deveriam continuar com as antigas práticas nas quais cresceram e foram ensinados. Além daquelas regras e normas que estavam no Antigo Testamento, as quais foram dadas por Moisés, os fariseus também haviam acrescentado durante o período intertestamentário alguns ensinamentos orais, a qual chamavam de Talmud, ou Torá oral. O que significa? Era uma questão de oralidade na leitura dos 5 livros de Moisés com certas interpretações. Essa Torá era uma interpretação autoritativa que os rabinos fizeram da lei de Moisés, que redundou na criação de mais práticas e normas referente à vida dos judeus. Dentre elas, muitas restrições alimentares. O que é que eu posso comer? O que é que eu não posso comer? O que é que eu devo beber? O que é que eu não devo beber? E os judeus em Roma ainda permaneciam com muitas dessas práticas. E assim, os choques de ideias foram inevitáveis, gerando brigas e discussões sobre aqueles que entendiam a sua liberdade em Cristo e aqueles que não entendiam a sua liberdade em Cristo. Por isso, desde o início do capítulo 14, conforme nós vimos na semana passada, Paulo se dirige a esses dois grupos, os quais chamam de fracos e fortes, para mostrar que ambos devem agir com respeito e maturidade um para com o outro, pois essas coisas eram secundárias e todos deveriam viver para a glória de Deus. E aqui, dos versos 13 a 23, Paulo vai se dirigir claramente aos que consideravam os mais fortes, que entendiam a liberdade em Cristo Jesus quanto às questões de comida e bebida, incentivando-os a exercer corretamente essa liberdade que tinham, a exercê-la com amor, não sendo pedra de tropeço para os mais fracos, a tomarem cuidado para não dar mau testemunho para os de fora, para os do mundo, e buscarem os interesses do reino de Deus acima de tudo. Sendo assim, irmãos, diante do que Paulo está ensinando aqui e dos propósitos que o apóstolo teve em ensinar a igreja em Roma e que o Senhor está nos ensinando também nesta noite através da sua palavra, que nós meditaremos no seguinte tema: exerça a tua liberdade cristã em amor. Você crente, você que entende a sua liberdade em Deus, exerça a tua liberdade cristã em amor. E conforme as palavras do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, não sendo pedra de tropeço para os mais fracos. Paulo inicia o verso de número 13 dizendo: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Vejam, ele não está dizendo que não devemos exercer nenhum tipo de julgamento, pois do contrário, não poderíamos obedecer às ordens de Cristo Jesus, lá em Mateus 7,15, quando ele diz: acautelai-vos dos falsos
profetas, o cristão genuíno, ele tem que julgar para entender se alguém está pregando a palavra de Deus verdadeiramente ou não. Ou também deixar de lado tudo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Mateus 18. E se o irmão errar contra você, pecar, você pode ir até ele e assim confrontá-lo no seu pecado. Julgar a ação do irmão, buscando o bem dele e a edificação da igreja e a união entre irmãos. Mas provavelmente o que Paulo está proibindo aqui, queridos, é aquilo que Cristo também proibiu: o julgar como mania de censura, no sentido de estabelecer juízo ou de condenar algo ou alguém, tendo a nós mesmos e as nossas atitudes como parâmetro de avaliação e também de sentença. E é comum, queridos, ver que aqueles que entenderam a sua liberdade corretamente no Evangelho, sobre comida, sobre bebida, sobre outros tipos de coisa, têm a tendência de menosprezar aquele que tem algum tipo de escrúpulo ou algum tipo de restrição. Aquele irmão ali só usa saia, ela não pode usar uma calça porque aquele irmão ali come carne de porco, outro não come carne de porco, por que ele não pode comer carne de porco? Qual é o problema nisso aí? Então muitos têm essa tendência, quando entende a sua liberdade em Cristo, de estar sempre avaliando a vida e as ações dos outros. Que era justamente o que estava acontecendo na igreja em Roma. Aqueles que eram mais fortes estavam julgando os mais fracos, que não eram coitadinhos não, viu? Provavelmente eles entendiam que se privar de certas coisas ainda, seguindo os rituais do Antigo Testamento, os faziam mais espirituais, os deixavam mais corretos diante de Deus e coisas dessa natureza, conforme vimos também aqui no início do capítulo 14. Porém, irmãos, ao invés de ficar exercendo julgamento uns para com os outros, pois cada um daria conta de si mesmo a Deus, deveriam julgar, fazer tudo aquilo que for possível para não levar o seu irmão a tropeçar ou a cair. Nós temos aqui uma espécie de trocadilho no capítulo 13, que você não consegue observar aí provavelmente na tua Bíblia em português. Paulo está dizendo: não julgue, mas na língua original, na língua grega, está assim: não julgue uns aos outros, mas julgue não ser pedra de tropeço para o seu irmão. Ideia aqui de tropeço, meus irmãos, é de causar qualquer coisa que leve ou destine o seu próximo e o seu irmão a pecar. Ou seja, a liberdade dos irmãos mais maduros na fé não poderiam se tornar uma pedra de tropeço para os irmãos mais imaturos. E como isso poderia acontecer? Quando essas pessoas que ainda insistiam em continuar nessas velhas práticas e ordenanças não queriam aceitar certos tipos de coisas e eram levadas ao constrangimento por isso, forçada a comer alguma coisa, estaria sendo levada ao erro, ao pecado. Nós vamos ver mais na frente o porquê. Vejam, não era o que eles tinham em julgamento como coisa impura que definiria se algo seria impuro ou não. Não era isso que Paulo está falando de maneira nenhuma. Mas o que ele está dizendo é que aqueles irmãos, eles seriam levados ao erro se eles comessem aquilo que julgava ser impuro. Seriam levados ao erro se agisse contra a sua consciência. Aqui nós temos uma questão de mente, de pensamento, de aceitabilidade. Forçá-los a agir de maneira errada os levaria ao tropeço. Levá-los a agir de acordo com a sua mente, levá-los a agir contrário ao que eles deveriam entender com a sua liberdade em Cristo, levaria ao pecado. Por exemplo, imagine que nós aqui nos reunimos um dia, e nesse dia a gente decide, não é a programação da igreja, ir nesse açougue que tem aqui na frente, que vende as coisas feitas ali no bafo, costela no bafo, frango, joelho de porco,
e comprassem uma carne de porco e também alguns pedissem uma cerveja para tomar. Só que aí no nosso meio tem um irmão que veio de uma determinada religião que era proibido beber bebida alcoólica e comer carne de porco. Aí vamos supor que o irmão diga assim: olha, eu não me sinto bem em comer isso, então não vou comer nada. Mas aí a gente fica: não, deixa de ser besta, larga de ser besta, você tem que comer. Você tem que comer, come aí. Cristo já morreu por tudo isso. Lá no Antigo Testamento tudo prefigurava Cristo, mas todas as coisas são puras. Olha o que Paulo falou, questão de álcool, você não pode se embriagar, porque é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia não proíbe você de beber álcool. O nosso Senhor Jesus Cristo tomou vinho. Então larga de ser besta, vai lá, come e bebe. Mas essa pessoa faz e a sua cabeça começa a castigá-la. A sua cabeça, a cabeça dessa pessoa começa a condená-la. Por que eu comi isso? Por que eu me alimentei dessa forma? Por que eu fiz isso? E assim, meus irmãos, você acaba se tornando pedra de tropeço para aquele que é mais fraco na fé. A gente não pode forçar ninguém a fazer esse tipo de coisa por constrangimento. Eu lembro de outra vez quando uma colega minha, ela ia só de saia para a escola, porque era de uma determinada religião. E nós que éramos crentes, eu e outros colegas, dizíamos a ela que ela não seria julgada se ela usasse calça, porque a saia muitas vezes incomodava por determinadas questões. Ela falava isso. E aí o que ela fazia? Ela acabava de sair de casa, chegava na escola, vestia uma calça. Ficava com a calça na escola e antes de ir para casa, vestia a saia de novo e chegava lá como se nada tivesse acontecido. Mas qual o problema aí? Ela estava vivendo em um círculo de mentiras, de engano, porque foi forçada a fazer um certo tipo de coisa que a sua consciência ainda não estava livre para isso. E é basicamente o que Paulo está dizendo aqui. É dessa forma que nós nos tornamos pedra de tropeço. E se isso não acontece, é porque não há amor, não há sacrifício, não há amor para com o próximo, não há amor por essa pessoa que Cristo também morreu por ela. E é isso que Paulo está falando aqui, nos versos 13 a 15. Portanto, meus irmãos, é desta maneira que aqueles que entendem a sua liberdade em Cristo, com os débitos na fé, devem proceder. Veja, você não está sendo exortado a deixar de praticar a sua liberdade em Cristo quando tem um irmão mais fraco na fé, mas com amor, você é exortado a não ferir a consciência desse irmão e andar junto com ele. Se tem alguém no nosso meio que escandaliza-se com esse tipo de coisa, a gente deixa de fazer, anda junto com esse irmão, discipula esse irmão, ensina biblicamente o que é certo e o que é errado em Cristo Jesus, até que esse irmão chegue à maturidade e exerça justamente com você essa liberdade cristã. E com isso toda a igreja será edificada. É isso que Paulo está ensinando aqui. E se porventura, queridos, há alguém nesta noite que ainda não entendeu a sua liberdade, a liberdade que tem em Cristo, no sentido de alimento, de bebida, de outro tipo de coisa, você precisa lutar para amadurecer. Você precisa lutar para se libertar de certas amarras. Você já reparou que tem irmãos que gostam de se vitimizar também com esse tipo de coisa? O irmão ali está tomando um pouco de vinho, está comendo certa comida, está vestido mesmo com ordem e decência, com a roupa que eu acho que não está certo. Então, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Já viu esse tipo de gente? Tem que amadurecer. Devemos nos lembrar que fraqueza tem limite bíblico. Não somos chamados para permanecermos fracos a vida inteira. Aprenda, sobretudo, a sua liberdade cristã. Veja, ninguém está falando aqui de libertinagem, de viver uma vida praticando aquilo que Deus condena. Não está falando de pecado, mas da liberdade em Cristo. Quanto a comida, bebida, pensamentos, ações e outros tipos de coisa. E a verdadeira liberdade em Cristo também consiste em você ter a consciência dos seus limites. Mas Paulo vai adiante
ele vai nos mostrar que devemos exercer a nossa maturidade cristã em amor, não dando mau testemunho para os de fora. Neste segundo ponto, que considera dos versos 16 a 18, Paulo irá dizer que os irmãos em Roma não deveriam dar motivos para que essa liberdade, de alguma forma, se tornasse mal falada. E como isso poderia acontecer? Vejam, não saber proceder corretamente com os irmãos mais fracos poderia gerar grandes desavenças, grandes discussões, e provavelmente foi isso que aconteceu em Roma também em um determinado tempo. Entre os anos 40 e 50 depois de Cristo, os cristãos foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, justamente por causa de brigas entre eles. Olha que testemunho ruim para a sociedade romana, cristãos sendo expulsos de Roma por causa de briga. E quando ambos não entendem esse tipo de liberdade, gera desavença. E desavenças abertas certamente resultaria por maledicência para aqueles que são de fora, culminando em mau exemplo para o reino de Deus. Aliás, irmãos, geralmente é isso que acontece quando irmãos em Cristo começam a se degladiar na igreja, por picuinha, por detalhes, por coisas que não são matéria de fé, por coisas que não são essenciais. A briga não fica só entre as quatro paredes, acaba chegando aos ouvidos do mundo, acaba chegando aos olhos do mundo, gerando assim falso testemunho, um testemunho ruim, e o mundo zomba de nós. O mundo acaba zombando, dando motivo de escárnio e maledicência para conosco, e muitas vezes com razão. Paulo então vai dar duas razões para que tenhamos cautela quanto a isso, para que esse tipo de coisa não acontecesse. Paulo está falando de comida e bebida, mas nós devemos pegar isso para todas as coisas dentro da igreja. A primeira é porque o reino de Deus não está pautada na liberdade entre comer ou beber o que nós quisermos. Mas o que é então o reino de Deus? Conforme o verso de número 17, o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, não vale a pena brigar por certos tipos de coisa que não são essenciais para o reino de Deus, porque o reino de Deus é isso: a justiça em nós imputada por Cristo Jesus, a paz e alegria no feito de Cristo Jesus, da nova vida em Cristo Jesus, no Espírito Santo. E aqui vem essa exortação também: toma cuidado com certos ensinos, certas igrejas e certos líderes equivocados que querem equiparar práticas religiosas com o Evangelho. Ah não, você tem que guardar o sábado, porque o domingo é dia do Papa, né? E lá no Antigo Testamento está sábado. Então, você vai se recolher no sábado, fica igual um urso numa caverna. Não coma carne de porco, não coma frutos do mar, não beba café, beba cevada, beba cerveja sem álcool, não beba vinho, beba suco de uva, porque fazendo isso, você será santo. Isso é bíblico? Não. Mas tem gente que equipara esses tipos de coisa ao Evangelho, gente. Não caia nessa. Isso não é Evangelho. Põe um peso tão grande nessas práticas, já abolidas na própria Escritura, que querem ofuscar o verdadeiro Evangelho, a verdadeira obra de Cristo Jesus. E Paulo dá essa razão. Mas Paulo dá outra razão aqui também. A segunda razão para termos cuidado é fornecida por Paulo no verso número 18. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Verso 18. Vejam, quando Paulo diz quem serve a Cristo dessa forma, ele está se referindo ao que ele acabou de dizer no verso número 17. Aquela pessoa que serve a Cristo focando na justiça, na paz, na alegria do Espírito, sem entrar em debates infindáveis, bestas que não levam a lugar nenhum, dessas questões secundárias,
porque são questões de convicção e também de consciência. Portanto, exerça a sua liberdade cristã, mas entendendo que nós devemos tomar cuidado com o exemplo para aqueles que damos lá fora. Meus irmãos, o mundo está de olho em nós. Nós não somos uma sociedade secreta neste lugar, neste mundo. O mundo está sempre de olho nos servos de Deus, observando o nosso procedimento, observando quem somos. Este mundo que está em trevas precisa de pessoas que são luz em Cristo Jesus. E quando somos tolos e vivemos em picuinhas, passamos a ser mau exemplo para os de fora. Eu não quero aqui abrir uma ferida novamente que está se fechando, mas eu quero que você ouça isso e pense no que essa igreja já passou por causa de picuinha, por causa de besteira. Quantos prejuízos por causa de discussões que não levam a lugar nenhum, por causa de falso testemunho. Quantas vezes eu saí aqui na rua para evangelizar vizinhos e o que você ouve é: essa igreja aí tinha muita briga. Fulano está daquela igreja ali. Quantas vezes eu fui visitar pessoas que eram membros desta igreja aqui, para falar do evangelho, para tratar o coração. Não quero mais voltar. Por quê? Por causa de briga com fulano, com ciclano, com beltrano. Está vendo o prejuízo que dá o orgulho? Está vendo o prejuízo que dá a besteira? Está vendo o prejuízo que dá ficar de picuinha com o próximo por causa de besteira? Que essa igreja aprenda que esse tipo de coisa só traz prejuízo. E nunca mais, em nome de Jesus, volte a essas práticas. Perdoe o seu irmão, amadureça com o seu irmão, cresça com o seu irmão, para que aqui dentro nós resolvamos viver para a glória de Deus e lá fora nós só sejamos luz para a glória de Deus. E essa exortação de Paulo serve para nós também. Portanto, queridos, sejamos sábios, tenhamos bons exemplos, evitemos certos tipos de coisa para não envergonhar o nome de Cristo Jesus, seja com comida, seja com bebida, seja pelo que for, devemos ter sabedoria. Sabedoria. Mas Paulo segue adiante, dizendo que devemos exercer o nosso amor, a nossa liberdade cristã em amor, buscando acima de tudo os interesses do reino de Deus. Versículos 19 a 21 repetem, reforçam e ampliam tudo que Paulo vem argumentando desde o verso 1 do capítulo 14, mostrando que a finalidade principal de exercer a liberdade cristã com amor e equilíbrio é para a glória do reino de Deus. Veja o verso de número 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Veja aqui, seguimos, mas a melhor tradução no texto grego, meus irmãos, é sigamos. Nós temos aqui uma oração no modo subjuntivo que traz uma ideia de algo que deve ser seguido. Sigamos, persigamos, é isso que Paulo está dizendo aqui, as coisas da paz, para a edificação uns dos outros, edificação mútua. Tem uma coisa que pouca gente percebe, mas atente-se bem a isso aqui. No Novo Testamento, crescimento espiritual sempre acontece de forma comunitária. Nós temos aquela velha e errada impressão que você tem que se santificar primeiro, que você tem que se amadurecer primeiro diante de Deus, e aí você pega a sua maturidade, a sua santidade e parte para o meio do povo de Deus. Só que esse tipo de ensino não é coerente com o Novo Testamento, porque o Novo Testamento
fala lá em Efésios, em outros lugares das Escrituras, que o crescimento espiritual é comunitário. Primeiramente, ele tem que ser no corpo. Cristo não põe os seus membros individuais em cada caixa. Ele tem um corpo, que é a sua igreja, e nós devemos edificar-nos uns aos outros, crescer para o bem de uns para com os outros, seguir a paz para que um com o outro seja dessa maneira edificado para a glória de Deus. E assim, quando você estiver fora do corpo, no seu dia a dia, nos lugares que você frequenta, na família, você estará prosseguindo na santificação e na edificação. Quer ver um exemplo disso? Eu sei que talvez, se não todo mundo aqui, uma boa parte sabe fazer pão. Quando você faz um bom pão, uma massa maravilhosa, você põe no forno, sai aquele pão maravilhoso, o pão inteiro ele está com uma qualidade magnífica. Quando você corta um pequeno pedaço desse pão e separa, apesar desse pequeno pedaço de pão estar separado da maioria, ele está com a mesma qualidade, ele está com o mesmo sabor, ele está com a mesma essência, apesar de estar separado da sua maioria. E assim que santificação funciona, o crescimento espiritual deve haver, e por isso que nós devemos prosseguir essa paz, visando a edificação do corpo para a glória do reino de Deus. Outra orientação dada por Paulo é: não destrua a obra de Deus por causa de comida e bebida. Verso de número 20. Queridos, o reino de Deus, a obra de Deus é sempre prioritária. Nós não devemos, meus irmãos, destruir, e aqui não é que você com atitudes erradas ou certas vai destruir ou edificar o reino de Deus, mas Paulo está falando aqui de exemplo da vida com Deus. Paulo diz que todas as coisas na verdade são limpas, mas mal para o homem é comer em escândalo. Paulo está argumentando isso aqui. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar. Portanto, não pense nesse tipo de coisa, não faça esse tipo de coisa, porque o mais importante é o reino de Deus. Pense no reino de Deus. O reino de Deus é sempre prioridade. Paulo conclui nos versos 22 a 23, esboçando uma distinção entre o crer e o agir, isto é, entre a convicção pessoal e a conduta em público. Ele diz o seguinte: a fé que tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas e condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Portanto, veja o que Paulo exorta, a saber sim que nós temos o nosso limite, e bem-aventurado é aquele que entende o seu limite. Mas quem não entende, não deve ser forçado a fazer coisas que ainda não tem maturidade. Porque quando não há paz de consciência, a pessoa também está pecando contra Deus, porque não exerce fé. Isso se torna pecado. Paulo está exaltando a significância da nossa consciência. A sua consciência em Cristo vale muito na sua forma de agir. Então haja corretamente, de acordo com a palavra de Deus, com comida, bebida ou com qualquer outra coisa. Portanto, meus irmãos, o reino de Deus é sempre prioridade. Santidade, agir corretamente, é sempre prioridade. Devemos agir, meus irmãos, da melhor forma possível, tendo como interesse maior o reino de Deus. A igreja não é pautada no pastor Pedro, a igreja não é pautada em você, a igreja não é pautada em nós acima de tudo, a igreja é pautada na glória do nosso Deus. Mas a nossa consciência precisa amadurecer, você precisa entender isso, para que ela não seja mais ferida. Eu não vou tomar vinho na ceia, já passamos disso, né? A ceia é com vinho, é mais com suco de uva, precisa amadurecer, né? Não quero comer aquele joelhão de porco,
aquela carne de um animal que foi pego lá no meio do mato, há frutos do mar ou coisa do tipo, na hora de amadurecer, irmãos. Se você não quer comer, aí é uma escolha sua, mas não venha dizer que isso te deixa mais santo ou não, que isso é pecado ou não, porque tudo já foi cumprido em Cristo, e como Paulo disse, todas as coisas são abençoadas. O reino de Deus não pode ser reduzido a essas coisas secundárias. Entenda isso, guarde isso no seu coração, mas a sua luta deve ser de fato para tudo aquilo que edifica o seu irmão e para a glória de Deus. Sim, entenda, somos livres em Cristo, mas também somos escravos de todos em amor. Exerça a sua liberdade, temperada pelo amor, pela sabedoria, pelo testemunho, porque eu sei que você não quer carregar na sua consciência a culpa de ser pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que ainda estavam sendo fracos na fé. Para aqueles que ainda estão sendo fracos, débeis na fé. Portanto, irmãos, guardemos essa palavra no nosso coração para a glória de Deus. Vamos